Olá, meus amigos. Com grande alegria, falamos hoje aqui, mais uma vez, sobre o Livro dos Espíritos. Hoje, como vocês podem observar, não estou na minha residência, estou aqui no meu trabalho. Mas isso não vai ter nenhuma interferência, porque onde nós habitamos, a gente leva a consciência de Jesus e tentamos aplicar da mesma forma que em casa, no trabalho, seja tão gostoso permanecer. Em específico, hoje, dando andamento ao Livro dos Espíritos, na lei de reprodução, que é uma lei. Nós vamos falar de leis algumas daqui para frente. E vamos perceber, como o André bem disse, que existem leis que Kardec abordou que iremos nos surpreender quando estudamos. Estamos falando do livro 3º, do capítulo 4, que é a sucessão e aperfeiçoamento das raças. Mas para iniciar, gostaria primeiramente de falar uma frase que o André terminou a sua explanação, que ele bem lembrou na lápide de Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É assim, meus amigos, que a gente começa mais algumas perguntas. Hoje são 5 perguntas. 5 perguntas, das 688 a 692. E a 692 ela se desdobra em 2. Então Kardec ele começou perguntando para os espíritos: há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? Olha que interessante. Que existem raças, grupos que estão diminuindo. E Kardec, observando isso, pergunta: vai desaparecer esse povo, esse povoado? Os espíritos respondem: isso é verdade. Mas em outras lhe tomarão o lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Ou seja, nós tomamos o lugar daqueles que ficaram lá atrás e outros virão tomar o nosso lugar. Porque tal é a lei. Tal é a lei. Mais uma pergunta: os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Bom, nós somos reencarnacionistas. E por ser reencarnacionistas, a gente tende a entender que sim. Mas vamos ver a resposta dos espíritos. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em vossos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra, substituir as raças que extinguem, terá também o seu período de descrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas se substituirão, descendendo da raça atual, qual os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então a resposta está consoante do que a gente está falando. Kardec e os espíritos, na sua grande instrução que deram nessas perguntas, diz de forma muito clara que somos espíritos lá de trás, que hoje nos encontramos aqui, como eu, aquele que está falando aqui para vocês, progrediu, assim como daqui a um tempo, se Deus permitir a gente cooperar com Ele, porque Deus é bondade e permite que seus filhos imperfeitos consigam evoluir através das reencarnações, me permita e permita a vocês voltar
aqui neste planeta Terra para que a gente possa desfrutar do mundo que está para chegar, no qual nós estamos muito cooperando. Porque o planeta de regeneração ainda não aconteceu, ele vai acontecer, mas para que isso aconteça, nós temos que vibrar na mesma sintonia que o planeta vibrará. Outra pergunta, 690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução? Bom, C. Respondeu os espíritos que nós somos espíritos lá de trás, que evoluímos e progredimos e agora estamos aqui, que seremos outros espíritos daqui a algum outro tempo em outros corpos. Kardec faz uma pergunta bem interessante. Nossos corpos, do ponto de vista físico, são os mesmos? Claro que através da reprodução. Olha a resposta. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas com todos os pertencem à grande família humana. Qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos. Ou seja, os nossos corpos, sim, eles vêm lá de trás, eles vêm se produzindo, se melhorando a cada existência. Nós, como a ciência já comprova, viemos descendentes dos tipos, biotipos de macacos. E esses macacos vieram se produzindo e hoje somos essas pessoas que somos, que aqueles seres maravilhosos que encontramos alguns belos, claro, como eu, desculpe a brincadeira, mas assim como muitos têm uma beleza exuberante e assim foi lá de trás e será para sempre, melhorando, ficando cada dia mais belo todos. Mais uma pergunta. Qual é, do ponto de vista físico, novamente, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Aqui é uma pergunta mais clássica, né? Que a gente pode observar isso de diversas fotos que existem, fatos também, de que o homem primitivo, o que ele mais usava era o intelecto? Olha o que os espíritos respondem. Desenvolvimento da força bruta, em detrimento da intelectual. Atualmente, dá-se ao contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física. E, no entanto, faz 100 vezes mais, porque colocou ao seu serviço as forças da natureza, o que não fazem os animais. Ou seja, meninos, nós conseguimos produzir muito mais e mais fácil aquilo que os nossos colegas antepassados não conseguiam fazer com a força bruta, porque nós estamos usando a inteligência. E é isso que nos difere dos animais, porque a gente consegue usar a nossa inteligência para nos fazer o bem. Agora imagine daqui para frente. Bom, nós temos esse nosso colega aqui, um celular. Não tem muito tempo. O celular não é tão velho. E olha que a gente já depende dele. A forma que estamos nos comunicando agora. Intelecto, usando a força do ambiente para que isso seja produzido. Daqui a um tempo, iremos nos comunicar apenas por telepatia. Assim eu espero. Mais uma pergunta. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Pergunta capciosa. Olha as respostas. Tem tudo a ver com aquilo que a gente faz diariamente e segue na doutrina. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza. Favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. Gente, tudo está interligado. Estamos na direção correta, da perfeição. Um dia, seremos co-criadores de mundos.
não co-criadores de seres. Vamos passar a isso. É a lei. É a lei. Porque Deus não faz nada sem um propósito. Cada mexidinha tem um propósito. Estamos no caminho. Sigamos, sigamos. Enfim, a última questão. A 692. Mas o homem é geralmente movido nos seus esforços para melhoramentos das raças, apenas por interesse pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento do seu bem-estar? Isso não diminui o seu mérito? Se a gente está caminhando apenas para nosso merecimento, isso não diminui o meu mérito no contexto geral de mudança? Resposta dos espíritos, essas eu adoro o jeito que eles se expressam. Que importa que o mérito seja nulo, contanto que se faça o progresso? O que importa? Compete a ele tornar meritório o seu trabalho, através da intenção. Ademais, por meio desse trabalho, ele exercita e desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que tira o maior proveito. Colegas, a gente tem que entender que Deus nos coloca em situações para que progredimos, para que a gente possa atingir esse objetivo que é evoluir. Em qualquer meio que estejamos, tenhamos que ter fé e foco no que Deus nos colocou em mãos. Se hoje eu tenho apenas a possibilidade de atingir uma pessoa, essa pessoa que eu tenho que atingir, que seja eu, consiga evoluir. Isso é que se dá a benéfice de Deus nos colocar em progressão. Amigos, sigamos em frente. E para terminar, eu quero colocar novamente a frase de que Kardec conseguiu deixar a marca do que é o Espiritismo, a síntese. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Meus amigos, fiquem com Deus e que Jesus os abençoe. Até logo.